Boa tarde a todos. Boa tarde, Maria Geralda. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, os professores aqui presentes, que foram meus companheiros no exame de qualificação do Bruno. Bruno, salve, salve. Eu digo salve, salve, pois a gente tem o privilégio, eu digo todos nós aqui, seus avaliadores, de fazermos parte de uma banca histórica, de ser exatamente o primeiro trabalho de doutorado da Unisul. Por que eu disse salve, salve? Porque eu tenho certeza que essa trajetória sua ao longo do doutorado, ela, acima de tudo, exigiu de você um porto de passagem. Em que sentido? De sair do que muitas vezes a gente sente por parte dos doutorandos, uma acomodação naquilo que fazem, naquilo que estão trabalhando. Acho que você vai ter que desligar o seu, Bruno, está dando interferência. Acho que é o teu microfone. Então, veja bem, hoje, de manhã, eu estive numa banca de qualificação, de doutorado também, e na hora que eu estava fazendo a minha avaliação, eu me remeti mentalmente a você, porque eu senti que a trajetória do João, de manhã, lá no nosso DL, da Universidade Católica Dom Bosco, foi a mesma forma como você, mas com uns componentes diferenciados. Primeiro, porque o seu trabalho, ele remete a uma trajetória completa que a gente espera de um doutorando, no sentido de mergulhar profundamente, teoricamente, naquilo que pretende fazer. Segundo, essa teoria servir exatamente para que possa, de forma prática, colocá-la, né, em jogo na escolha do tema e naquilo que eu acho fundamental nesse programa, que é a elaboração de um produto. Então, essa sequência e tudo mais que você trouxe ao longo do seu trabalho, ele denota um esforço científico muito grande, uma alta responsabilidade, e essa responsabilidade foi compartilhada, sim, estimulada pela sua orientadora, mas veio muito de você. Então, em determinados momentos dessa tese, eu me fiz presente, porque como também, acredito que a primeira, né, aluna que faz um estágio pós-doutoral na Uniswan, então nós somos os meios primeiros, né, Maria Geralda? Primeira tese, primeira aluna de estágio pós-doutoral, né? Nós estivemos juntos dentro daqueles produtos elaborados e que a gente sentiu o quanto era seu esforço em naquele trabalho coletivo, na estimulação de todos nós e, acima de tudo, do teu conhecimento tecnológico, que avançou 1000 anos na hora de você poder estabelecer exatamente os produtos. Isso está prático. Eu me colocaria, e eu me sinto muito confortável, porque os 3 companheiros aqui de qualificação, nós estamos num doutorado interdisciplinar, então cada um de nós sabe exatamente aonde pode colaborar efetivamente. Então, eu me coloco nesse momento num papel que eu procuro dentro do nosso mestrado e também na Uniswan já tive a oportunidade de participar de oficinas, de trabalhos efetivos, dentro dessa área nossa da linguagem científica, da estrutura do trabalho científico, né? E eu vi, assim, quanto você avançou da sua qualificação em todas as ponderações que tanto eu quanto os meus colegas fizeram com relação ao seu trabalho. Mas eu tive o trabalho, assim, com prazer, e que eu digo a você, não foi nenhum esforço, nenhuma necessidade, uma obrigação, não. Foi um prazer dar, como eu mandei para você e para a Maria Geralda, e eu coloquei, né, no meu parecer, ainda na minha última revisão,
eu considerei assim, meu último olhar, né? E nesse último olhar eu procurei com paciência ainda procurar estruturar, trazer ao seu trabalho a estrutura necessária para que essa tese seja realmente considerada a tese 1, o marco referencial do nosso doutorado na Uniswan. Então, alguns ajustes eu não vou precisar falar, porque eu deixei claro a você, mas o que eu quero chamar a atenção desses ávidos alunos de doutorado aqui presente, dos meus colegas, né? Que dentro de uma estrutura, de uma tese, até então, todos caminhavam classicamente naquele modelo tradicional, dividia em capítulos, seguia aquela sistemática tradicional, né? Encerrava. Nós começamos a alçar novos voos. A gente tem feito isso aqui desde 2016, com a primeira turma de doutorado. E a gente trocou muita, entre aspas, a palavra figurinha, né? Quando você nos trouxe conhecimento, os nossos doutorandos passaram ao programa também conhecimentos, né? E isso é muito bom para a estrutura de uma tese que pode ser configurada, não que a gente use essa palavra mista, mas a sua tese, ela traz na sua configuração, e é bom que todos saibam, os capítulos ou elaborados em forma de artigos, ou seguidos da forma tradicional, mas isso está muito bem explicado no resumo e na introdução, ainda que você tenha que fazer os ajustes, que você não acha que eu ia deixar alguma coisa faltando ainda, né? Então, o que eu preciso que você ajuste? Lembrar sempre que o objetivo geral da tese tem os seus específicos. Quando eu trabalho em forma de artigos ou de entrega de materiais de produção, que foi um olhar diferente que você trouxe também, isso é muito bom, eles representam em cada um desses artigos, o específico passa a se tornar um objetivo geral. Então, eu preciso ainda de uns pequenos ajustes para que o seu resumo, aí eu falo para você, fiquei feliz, porque ele trouxe a microvisão, né? Faltando apenas recompor aquela estrutura da tese, como é que ela foi, porque ela ficou com uma... Deixei lá para você, tá? Não preciso entrar em detalhes. E lembrar a todos que a introdução de uma tese, na verdade, ela é quase que um mini artigo, porque ela traz uma macrovisão, ela convida o leitor, e aí eu digo a vocês o que eu ouvi de manhã. De manhã nós estávamos trabalhando com o G2, o Gini, de inovação, trabalhamos com a bibliometria, esse trabalho dele, aquela dentro da linha do professor Michel, que você, Bruno, conhece bem, né? O trabalho com os indicadores. E ali, o primeiro, eu estava como interna, é óbvio, fui a penúltima a falar, mas os externos disseram, poxa vida, nós sempre somos um eterno aprendente. Cada tese é um novo aprendizado. Então, a sua tese, ela serve para que todos acordem, dependendo da temática que vai utilizar, o quanto é importante o segmento, seguir aquela sequência. Então, isso foi fundamental, né? Então, na macrovisão, você trabalhou tranquilo, vai precisar só estruturar de novo já os capítulos de acordo, né? E lembrando que aquela bendita BNT que nós temos que seguir, senão o nosso trabalho vira o APA, né? Ele coloca no sumário, né, o item 1, as considerações iniciais, e eu até sugeri a você não usar a introdução e usar considerações iniciais e considerações finais, porque elas abrem, elas dão amplitude nas considerações finais a quase que você convidar novos pesquisadores, né, a seguir exatamente ou dar um segmento às pesquisas já realizadas por você. Eu vejo assim, sai daquela ideia, parece que conclusão é algo já pronto, não sai disso, não. As considerações abrem as novas possibilidades, né? No artigo 1, eu também só sugeri a você
que fizesse um pequeno ajustamento necessário. E não é para Rio que eu vou pedir, mas os seus quadros, eles precisam ter um pouco mais de visibilidade. Então, é uma cor chamando atenção para os títulos, tá, Bruno? Eles vão dar aquela ênfase e uma visibilidade maior aos quadros colocados, né? A análise qualitativa, ela foi, aliás, os quadros, as tabelas, né, que eu quis dizer. A análise qualitativa, você deu aos seus leitores uma visão global do que estão discutindo com relação à temática. E você fez de uma forma muito sintética, mas bastante clara e enfocando os aspectos mais importantes. O que eu sugeriria a você? Basta, nesse final, para fechar mesmo essa tese, né, você considerar com a sua orientadora, né? Evitar as citações nas considerações finais, traga para o referencial teórico que está subentendido nos artigos que você escreveu, mas deixe muito claro que você já fez e pode aprofundar um pouquinho mais o que a gente chama do ponto de vista autoral. Um doutor, ele não usa, né, das citações para referendar o seu trabalho e fazer algumas colocações. Ele vai muito além, porque cada revisão teórica que ele traz, cada autor citado, serve para que ele crie o seu ponto de vista e, consequentemente, com certeza, servirão para que outros autores utilizem do seu texto para futuras citações, né? Então, o ponto de vista autoral, eu considero, na textualidade científica, algo fundamental, porque ele já demonstra a maturidade científica deste doutor. Ele escreve, ele apresenta seus trabalhos e ele emite os seus pontos de vista, as suas argumentações, que com certeza servirão, como eu disse, a próximos trabalhos, né? Um cuidado que eu quero ao longo, que você vai ser o último teu olhar, com certeza, e você vai ter tempo para fazer isso, você não está correndo, né? Depois você dá uma revisada geral das referências que você trouxe em cada artigo, se elas realmente, as citações estão presentes ali naquelas referências, tá, Bruno? Porque depois, quando você levar a referência geral, é muito mais fácil, né? Porque você vai coletar e colocar no final do trabalho. Tranquilo, né? No capítulo 3, o que a gente espera de um bom doutorando, né? Você demonstra todo o seu esforço de pesquisador na sua caminhada e vai mostrando dentro dela os seus resultados, né? Pontuações de ordem formal, elas estão presentes no texto que eu te enviei, tá? Algumas ponderações que eu fiz, né? Quando você chegou naquela palavra, no título resultados, né? Você cita rapidamente a questão da entrevista, tá claro? Quando eu li pela primeira vez, eu não vi que elas estavam presentes no outro trabalho, e é normal, e eu vou te falar por quê. Mas, quando você chegou nas considerações finais, você ponderou sobre essa entrevista. O que eu sugiro? Retira aquelas ponderações iniciais e traga ali, quando você cita, porque você não precisa aprofundar, porque ela está presente no outro capítulo, correto? Mas está faltando informação naquele momento. Então, às vezes, você vai encontrar lá no final, né? Muito bem. Nas considerações finais, são aqueles 2 parágrafos iniciais. Eu acho assim que eles vão ficar muito bem situados ali quando você falou da pesquisa de campo. E aí é lógico que nas considerações finais, você vai precisar de mais um ponto de vista autoral ali sobre aquele produto recebido, resultado ali daquele trabalho. Ainda a questão da pesquisa de campo, ela não está para ser resolvida ali, mas você pode fazer uma rápida ponderação, tá? O capítulo 4 e o 5, né, encaminhado,
ele ali, ele demonstra tranquilamente a capacidade e responsabilidade que você teve de agregar pessoas. O que eu chamo atenção só? Assim como você deu visibilidade a toda a trajetória de construção dos refugiados, e aí eu estive presente, então não é algo que eu, como avaliadora, eu posso dizer, mas será que existiu mesmo? Todos participaram? Eu estava presente. Então, sou testemunha memorável ali. Você veio trazendo de uma forma. Aonde que eu senti que você precisa transformar nos quadros mais visíveis, que tenham mais visibilidade, quando você apresenta os resultados, Bruno, os artigos, os seminários apresentados, né? Porque muitas vezes eles precisam de mais um dado, que a gente lembra muito o estado da arte, né, naquela hora, né? Que é o título do trabalho, se você estava sozinho, se você tinha uma coautoria, entendeu? E assim, dando uma cor para chamar a atenção dos títulos, aí traz os trabalhos, eu achei que eles ficaram muito simplórios da forma como foram colocados. E se nós estamos falando de um trabalho, uma tese, visibilidade é algo bem importante. Teremos futuros leitores presentes interessados em ler, ou nas formas de artigo, ou na forma de um livro, né, de um e-book, porque os artigos podem tranquilamente serem reformulados e vão precisar para publicações em revista. Em razão de quê? E foi interessante que foi a discussão de manhã. Uma coisa é eu ler uma tese e perceber, por exemplo, que aquela entrevista que você me deu, ai, que vontade, eu encontro no capítulo 4, né? Mas na hora de você escrever um artigo para publicação, há dados que estão lá no outro capítulo que você vai ter que fazer novas reinserções. Portanto, para os artigos publicados, esses novos, em futuras publicações, com certeza, você terá autoria, coautorias ou coautorias, e eu senti, quando a Maria Geralda agradeceu, alguns colegas aqui presentes, que eles efetivamente também estiveram com você, te ajudando. E por que não serem parceiros na hora de uma publicação desses artigos? E que vão sofrer novas mudanças, correto? Porque aí quem for ler um artigo não vai ler sabendo que estava escrito lá no outro algum dado que falta. Você vai saber exatamente o que falta a cada artigo. Então, como eu lhe mandei, estou tranquila em relação a isso, porque o que eu coloquei bem de forma rápida, nem tanto, né? Já usei mais de 20 minutos aí, ó. Eles estão presentes no trabalho que eu te mandei. Mas, Bruno, acima de tudo, eu digo assim, nós já estamos conversando há tempo, Maria Geralda, eu, você, né? Patrícia, né, Patrícia, dessa relação muito forte que há hoje entre o DL, o Uniswan, e o DL, o CDB. Então, nós vamos ficar muito felizes com futuras parcerias de você, por exemplo. Maria Geralda está querendo fazer umas inserções por lá também, né? E você especificamente com o nosso pós-doc, né? Se Deus quiser. Um beijão. Fiquei emocionada, normal. Obrigada, professora Arlinda. Professora Arlinda é uma querida, né? Acompanhou bastante aí a trajetória do Bruno. Então, eu acho que do doutorado, né? Porque se eu volto um pouco a história, eu cheguei na Uniswan presencialmente, exatamente na época, né, da construção, da elaboração do projeto, né? Eu lembro assim, acompanhando a feitura, a elaboração e torcendo para que saísse o doutorado, a minha alegria no dia que saiu a publicação, né? E aí eu contei todas as desmandas, a tristeza, as lutas que nós tivemos para a implantação do nosso. Eu acho que muita coisa ajudou, mas saiu bem melhor, porque um doutorado que eu falo, nosso é acadêmico, o de vocês vem com esse olhar profissional, e eu me encanto
a cada trabalho de mestrado que traz o seu produto, hoje o primeiro produto, né, que é do Bruno, e outros que virão com certeza logo, logo, puxa, isso engrandece socialmente, tem uma relevância social muito grande e bastante importante. Falei demais, agora eu vou ficar quieta. Bacana, Obrigada. Professora. E olha que a gente não conseguiu aprovar de cara, né? A gente teve que tentar uma segunda vez para a gente ter o nosso doutorado. Bom, muito obrigada, professora Arlinda, né? Você viu, Bruno, que você recebeu um convite aí para pós-doutorado, né? Na UCDB, que é muito bom. Eu vou passar a palavra agora para o professor Mohamed, que também está conosco desde a qualificação e antes até da qualificação do Bruno no projeto Refugiados, né? Verdade, verdade. Muito obrigado, professora, pela apresentação, obrigado pelo convite. O Bruno, obrigado, parabéns, né? E melhores, né, para teu filho. Tá ouvindo? Sim, estou ouvindo, meu filho. Melhores para ele, né? Uma boa presente para ele será hoje, né? Então, temos agora o Dr. Bruno, né? Eu acompanhei o trabalho do Bruno, como a professora Geralda falou, muito tempo atrás, estava sempre acompanhando. Ele sempre me usou como estudo de caso, né? Tirar dúvidas. Eu consegui acompanhar, na verdade, o trabalho dele etapa por etapa sempre. Gostei do padrão de trabalho, gostei do modelo de casa que ele chegou para desenvolver, porque, na verdade, como arquiteto, como trabalho do Departamento de Construção Civil no FRJ, esse modelo de casa eu consigo considerar como um modelo sustentável, confortável, custo econômico, que a gente precisa desenvolver esses padrões de casas não somente para refugiados, estrangeiros, também esse modelo merece ser analisado para fazer esse padrão de residência ou moradia para pessoas brasileiras, basicamente, pessoas que chegam de padrão baixo, por exemplo, ou baixa renda, né? Então, tem um futuro para esse modelo, acho que basicamente no Brasil. Eu concordo totalmente com todos os comentários e dicas que a professora Arlinda deu, né? Chegou para explicar bastante como organizar a estrutura do seu trabalho. Okay? Concordo 100% com os comentários que ela deu. Quero tirar algumas dúvidas contigo, Bruno, tá? Só para ajudar a explicar o trabalho, basicamente, nas considerações finais, né? Na sua ideia, na sua opinião, pode resumir um pouco, em suas palavras, as limitações que você encontrou nesse trabalho até ser completo assim, por favor? A principal limitação foi conseguir com que os refugiados pudessem confiar na entrevista, né? Onde eu estava mostrando, né, para eles que o interessante dessa pesquisa é proporcionar uma moradia digna. Então, eu tinha que contar um pouco para eles a trajetória, para que eles pudessem compartilhar como que era a sua vida hoje aqui no Brasil.
Então, a maior dificuldade, o maior limitante foi esse, era falar com esse N, né, de refugiados, e que eles pudessem ali falar, eu moro com 2, com 3, com 5, eu estou aqui, minha barreira hoje é a língua, minha barreira para as mulheres, né, algumas delas é a questão do trabalho, porque tem filho, enfim, o limitante maior foi nas entrevistas. Bom, obrigado. Mais uma dúvida, por favor. Se esse trabalho foi feito pelo outro candidato, outro doutor, você quer começar seu doutorado agora, pegou esse trabalho, leu esse trabalho e quer acrescentar ele para fazer a sua tese. O que você ia fazer ou vai fazer? Na sua opinião. Recomendação futura. Então, recomendação futura é analisar, né, a questão de moradia, se essa implementação dessa moradia que foi desenvolvida, né, pelo doutor anterior, ela está atendendo, né, a uma demanda em massa, né, uma vez que eu estudei para o Rio de Janeiro, e ela pode ser replicada como é feito os módulos que são desenvolvidos para refugiados, né, que são colocados pelo Exército, pelo Acnur em vários estados. Então, a princípio sim, mas dependendo das condições climáticas, há necessário, de repente, ter que colocar uma cobertura diferenciada, né, ou, de repente, um piso, né, para acomodar esse módulo diferenciado, dependendo do terreno e da localização. Tá ótimo, tá ótimo. Por favor, Bruno, essas respostas que você me deu, pode fazer um parágrafo, um textinho, em suas palavras, e acrescentar nas considerações finais, como último parágrafo, por favor, vai facilitar muito para leitores futuros, como a professora Arlinda indicou, né, que esse trabalho vai ter leitores futuros, outros candidatos da mesma faculdade da Uniswan ou outras faculdades vão ler seu trabalho e vão poder construir uma ideia base para eles a partir do seu trabalho. Entendeu? Então, se puder acrescentar como último parágrafo das considerações finais, será ótimo. Eu vou voltar agora para seu trabalho, vou repetir rapidamente alguns comentários que já a professora Arlinda indicou, basicamente em relação das referências, né? Acredito que sim, colocar as referências juntas no final do trabalho pode ser, pode funcionar melhor, né? Começando com a introdução do trabalho, na introdução ter uma falta de referências por algumas ideias, algumas questões, algumas informações que você abordou, escreveu, mas não deixou para a gente uma referência de onde pegou essa informação. Por exemplo, falando na introdução, diversos fatores fazem com que um povo precisa ser papapá, e no ponto final, não tem referência. Cuide essas questões, por favor, e não deixe nenhuma informação livre ou sem referência. Tá? Tem também objetivo geral, e depois colocou organização da tese. Chegou para colocar a gente o que vai fazer primeiramente, segunda, terceira, papapá, tá? Sem justificar por que você colocou o trabalho dessa ordem. Se puder acrescentar aqui no início um pouco para justificar para a gente qual é a metodologia utilizada para colocar os capítulos nessa ordem, acho que será melhor, né? Tem também quarta parte, na mesma subseção, 1.2. Está falando, quarta parte, capítulo 3, está composta por outros produtos da tese.
eu prefiro você ficar aqui mais específico. Quais são os outros produtos? Se puder acrescentar e explicar aqui, será melhor, porque esse trabalho de doutorado, precisa ser específico e responsável por cada palavra, certo? Peço acrescimento aqui um pouco, por favor. Esse em relação do introdução, capítulos, capítulo 1 começa com resumo, tá? No capítulo 1, você começou a falar sobre resumo. Falou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas, só introdução. Quase metade do resumo, só falando introdução. Depois começou falando sobre o objetivo desse capítulo, ou desse artigo, metodologia, resultados. Tá? Se puder resumir um pouco, é ideal. A gente faz a introdução no resumo com 1, 2, 3 frases e jogo pula objetivo e metodologia, né? Então, não sei se dá para resolver essas questões leves, né, para frente. Tem também aqui na página 36, 37. Na 37 temos quadro 01, mostrando Casa Verde e Amarela e Minha Casa Minha Vida. Ok? Esse quadro. Fonte Brasil 2021. Antes, esse quadro, você somente falou que você apresentou Minha Casa Minha Vida, apresentou Casa Verde e Amarela, sua apresentação, depois falou que o quadro 1 mostra a diferença entre os programas. Pode também, nas suas palavras, acrescentar aqui um pouco, explicar em um parágrafo, um texto, quais são as diferenças, tá? Eu vou ler essa tabela, esse quadro, e vou ler seu parágrafo para entender também, tá? Temos também 40, figura 11, planta baixa, módulo habitacional, ok? Nessa figura, você no texto explicou o que significa item 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Não encontrei 5, né? Mas, enfim, você colocou em cores, mas sem legenda. Essa figura, acho que precisa legenda. Eu não encontrei até agora item 5, mas lá embaixo está... calma, casal. Mas acho que precisa só verificar agora conformidade entre o texto que você escreveu e a figura 11, por favor, tá? E adicione uma legenda para essa figura para ser mais ampla e mais clara, por gentileza. Tá? Em geral, essas foram as minhas recomendações. Na consideração final, além de adicionar de limitações e recomendações futuras no final da sessão, no início, eu prefiro você também incluir como você escreveu o objetivo principal do seu trabalho. Você também tem outros objetivos específicos. Se você puder inserir também nesse nível, no primeiro parágrafo das considerações finais, será melhor, porque o leitor ele pode somente ler a sua conclusão e ele deveria aprender seu trabalho, objetivo, metodologia, resultados e recomendações futuras com limitações também, entendeu? Então, eu preferia adicionar objetivo específico junto com o objetivo principal que você abordou, tá? Basicamente, foram esses os comentários que eu vou indicar para trabalho. O trabalho eu gostei bastante.
consegui sentir, foi muito próximo para mim, né? Então, agradeço, Bruno, de novo e parabéns. Obrigada, professor Mohamed, pelas suas observações e apontamentos. Tenho certeza que o Bruno anotou tudo ali. Tem um arquivo PDF, posso encaminhar depois por e-mail para o Bruno, para você, professora, e dar uma olhada se... Muito obrigada. Eu acho que ajuda a gente a aperfeiçoar cada vez mais o trabalho. Bom, dando seguimento, então, eu vou deixar a professora Patrícia do SEC para o final, né? Porque eu até acho que o Lúcio ia falar assim, as damas primeiro, mas eu acho que a professora Patrícia do SEC fica bem no final, porque ela também é coordenadora do nosso programa e tal, né? Ela pode, inclusive, nos ajudar aos olhos, né, do programa, de quem está ali gerenciando o programa, o que falta na dissertação, na tese, para ela ser uma boa tese, né? Uma tese boa no sentido das consultas e que vai representar bem o nosso programa. Então, eu vou passar a palavra para o professor Lúcio, que também esteve conosco desde o início desse trabalho, né, na qualificação. Com a palavra, professor Lúcio. Muito obrigado, professora Geralda. Para mim é um privilégio estar aqui, né? Agradeço o convite, né? O seu convite, ao convite do Bruno. Cumprimento aí meus colegas, né? A professora Arlinda, o professor Mohamed, né? A professora Patrícia, demais professores, a assistência, né? A assistência tá tão grande, eu estou vendo aqui 24, chegou a 35, né? Os colegas mestrandos e doutorandos aí estão... A plateia está maior do que algumas aulas, né? Então, Bruno, isso significa, né, vamos dizer assim, a relevância desse momento para o programa, né? E eu acho que não poderia ter doutorando melhor para representar esse momento, né, para o programa do que o Bruno, né? Então, mais uma vez, para mim é um privilégio estar aqui, né? Antes de mais nada, né, desejar melhoras aí para o seu filho, né? Eu também tenho 2 pequenininhos aqui e quando eles não estão muito bem, né, nossa rotina realmente fica bastante comprometida. Então, primeiro de tudo, melhoras aí para você, para o seu filho. Eu anotei algo antes da gente iniciar aqui que eu achei muito interessante, né? Alguns colegas da assistência colocaram ali, né, uma palavra-chave para o trabalho do Bruno, né? A palavra seria inspirador, né? Alguns colocaram ali do lado e eu acho que merece a gente ressaltar aqui essa palavra, que eu acho que ela reflete muito bem o trabalho do Bruno, né? Foi um trabalho inspirador. Foi um prazer ler esse trabalho, tanto na qualificação quanto agora, né? Claro, como a professora Arlinda foi, né, sempre bastante detalhista ali, isso é muito importante no trabalho, porque afinal de contas é uma tese de doutorado, né, em que é mais do que uma tese de doutorado, é a primeira tese de doutorado do nosso programa, então é importante ela estar, né, vamos dizer assim, beirando a perfeição. Então ela foi lá no detalhe, né, mostrou o Bruno, o professor Mohamed também, então isso foi muito importante. Mas o trabalho ele está muito bem escrito, né? Eu digo isso, eu corrijo, eu participo de outros programas, né? Ontem mesmo eu estava numa qualificação de doutorado, num programa acadêmico, e realmente o trabalho do Bruno foi um trabalho assim excepcional, né? Um português claro, objetivo, né? Então achei um trabalho assim muito bem feito, né? A apresentação do Bruno, uma sequência lógica, né? Algumas dúvidas que eu tinha aqui, elas foram tiradas, mas muito agradável de você assistir, né? A professora Geralda falou, não, o Bruno tá um pouco nervoso.
né? Só que o pouco nervoso do Bruno, na verdade, é excepcional se a gente comparar com, né, com os colegas, comparar, vamos dizer assim, com a normalidade. Então, por isso tudo, Bruno, ele está de parabéns, né? Realmente foi um trabalho muito bacana. Eu fiquei impressionado, realmente eu fiquei impressionado com a produção científica e tecnológica ali do Bruno para o tempo, né, de doutorado, né? Quanto tempo tem, Bruno? Hoje completa quanto tempo de curso? Acho que travou. Comecei no início de 2020, vamos agora para o terceiro ano já, né? Pois é, então, né, não tem 3 anos, né? Então tem, né, pouco mais aí de 2 anos e meio, vamos dizer assim. Então, assim, foi algo. O que você apresentou foi algo em termos de produção científica e tecnológica. Eu te confesso que eu pensei assim, poxa, parece que outro dia eu assisti a qualificação, né? Então, será que ele conseguiu concluir né, antes de abrir o seu trabalho? Quando eu me deparei com a sua produção científica e tecnológica, eu falei, não é possível, esse cara é uma máquina de trabalho, não é possível, né? Então, é algo assim excepcional. Né? E estou te falando isso não é da boca para fora, é porque eu corrijo uma série de trabalhos, né? E realmente a sua produção científica, tecnológica foi algo excepcional. Eu quero até te perguntar se antes de você entrar no doutorado, você já trabalhava com essa temática, né? Se você já tinha uma parte desse trabalho já foi feito antes do doutorado, ou isso que você mostrou está desenvolvido ao longo do tempo de tese? Está desenvolvido ao longo do tempo de tese. Eu trabalhava com, não outras temáticas, mas fiz o mestrado, né, na Uniswan, no DL, então já tinha essa pegada de questão social. Então, o projeto estava sendo construído, né, em 2019, né, sobre refugiados, e eu abracei essa ideia, coloquei meu projeto nessa temática e avancei. Por isso foi construído todos esses produtos, né, inicialmente por causa do doutorado. Rapaz, então você é uma máquina de trabalho, porque... Lúcio, me permite, Bruno? Claro, professora. O Bruno, ele produziu um artigo sobre moradia vinculada à questão da Covid e publicou na revista Sociologia e Direito da UF, que nós até cogitamos em colocar esse artigo como mais um artigo, mais um capítulo da tese, mas aí nós decidimos que o assunto Covid, por mais que pudesse ser justificado, a gente decidiu não colocar, né, Bruno? Você produziu um artigo sobre moradia. Exato. No falando período sobre a questão do isolamento social. No período assim, quase entrando para o doutorado porque abriu... A publicação foi em 2020, foi dentro do doutorado. Já foi, né? Acho que a chamada foi antes. Foi dentro do doutorado, foi em 2020. E foi um artigo que deu uma noção de moradia popular e tal, para o Bruno. Então, muito legal. Desculpa aí. É interessante que eu sempre falo para os meus alunos, quando inicia, né? Eu falo que o aluno ele tem que viver a pós-graduação. Não é só chegar lá no final e defender uma tese, uma dissertação, viver a pós-graduação. Mas o Bruno realmente ele morou na pós-graduação, ele não só viveu, porque a produção dele foi algo excepcional, meu amigo. Foi algo sensacional. Eu vou colocar algumas coisas aqui, né? São dúvidas, são apenas sugestões de uma maneira bem rápida, né? Você, né, julga aí junto com a professora Geralda se isso vale a pena, não vale, né? Mas para mim realmente seu trabalho está um primor, né? Claro, detalhezinhos, pequenas coisas que têm que ser ajustadas, mas de uma maneira geral seu trabalho realmente foi dos melhores que eu já tive o prazer aqui de participar. Bom, assim, o foco ali do trabalho, né, que vamos dizer assim, a construção de residências de baixo custo, né, para os refugiados, né, o professor Mohamed até colocou muito bem, né, que na verdade a preocupação nossa em não só, né, nessas residências
para os refugiados, né, mas uma preocupação para as pessoas, principalmente as pessoas de baixa renda, né, a gente tem um déficit habitacional, você citou aí muito bem no seu trabalho, de 5,8 milhões de moradia no Brasil, né? Então você cita em vários momentos no seu trabalho que a ideia dessa moradia, dessa proposta, é uma moradia de baixo custo, né? Só que em um momento no trabalho eu vejo você, vamos dizer assim, colocar, pelo menos em termos de ordem de grandeza, o custo da moradia que você está propondo, né? Você não precisa colocar exatamente valores, mas, por exemplo, eu acho que valeria a pena você fazer uma espécie de comparação. Qual é o custo da moradia, por exemplo, prevista para um antigo Minha Casa Minha Vida, né? Hoje Casa Verde e Amarela, como você citou. De repente, em termos de ordem de grandeza, quando você coloca que a sua moradia ela tem um valor, sei lá, 1/3 do custo do Minha Casa Minha Vida, né, do Verde e Amarelo, isso daí já chama atenção ao leitor, né, que mesmo você não colocando em termos reais ali, tantos mil reais e tal, mas já chama ao leitor que a sua proposta é uma proposta que tem uma redução em termos de custo, né? Então, assim, como sugestão, né, de repente algum capítulo, inserir num dos capítulos que você está colocando, pelo menos em termos de ordem de grandeza, você fazer um comparativo com o que já tem hoje, né? Olha, hoje a gente tem isso aqui, né? Em termos de ordem de grandeza, o que eu estou propondo vai custar 1/3 a menos. Isso é muito relevante, né? Então é uma sugestão que eu te dou, porque você fala o tempo todo de custo, né, no trabalho, que é o baixo custo, mas ele não, efetivamente a gente não consegue enxergar que aquilo que você está propondo tem um custo mais reduzido, né, do que a gente tem atualmente dentro dos programas aí sociais, né, do governo. Tá bom? Então essa é uma sugestão que eu te dou. Uma outra coisa, né? São duas coisas interessantes. É o custo e a outra coisa é o tempo, né? Qual é o tempo, por exemplo, para a gente construir uma moradia dessa? Então você não precisa colocar tantos dias, tantos meses, mas de repente, da mesma forma que o custo, comparativamente com o que se tem hoje, você coloca, olha, minha proposta ela é 1/3 mais barata e a construção leva metade do tempo. Pô, eu acho que é uma informação bastante relevante. Beleza? Então, tempo e custo é algo que é fundamental. E acrescentando a isso, né, pegando aí um pouquinho da minha área de ciência dos materiais, eu achei muito legal alguns desenhos que você colocou e que você foca alguns materiais que você coloca lá no piso, que você vai colocar na cobertura, né? Eu achei muito interessante. Mas assim, pegando o viés aí do nosso programa, né, nas ciências ambientais, é interessante, né, fazer aquela propaganda que os materiais que você está utilizando, né, em termos de sustentabilidade, né, reciclabilidade. Então, eu acho que você pode, né, vamos dizer assim, entre aspas, colocar, né, que além de tudo, os materiais que você está utilizando são materiais que estão, vamos dizer assim, que vão ao encontro, né, dessa pegada de sustentabilidade, da preocupação com o meio ambiente. Então, acho que você podia inserir isso daí um pouquinho no seu trabalho. Beleza? Tá me escutando? Eu acho que tá cortando, mas corta um pouquinho. Joia? Bom, uma outra dúvida que eu fiquei, Bruno, você tem no seu trabalho escrito, você mostra você trabalhando lá no Espaço Maker, lá da Uniswan, né? Analisando alguns materiais e tal. Mas eu fiquei na dúvida se você construiu um protótipo dessa casa, né? Um protótipo tipo miniatura, né? Dessa casa. Eu fiquei na dúvida ali. Não tem a maquete final, professor. Não tem ela
final, não. Eu fiz um estudo volumétrico, né? Ah, Onde entendi. fiz volume e iluminação para testar, mas fazendo a parte arquitetônica, que é a maquete em si, completa, não fiz. Mas sabe o que eu acho legal? Pode não dar tempo, é claro, você está defendendo sua tese, pô, mas tenta concluir a maquete, deixa lá na Uniswan. Eu acho que isso daí vai ser muito bacana, no espaço meio. Essa daí é a maquete, né, do primeiro doutor lá do Programa de Desenvolvimento Local, os alunos passam, alunos de graduação, de pós-graduação, e mais uma vez, pegando aquela palavra que eu comecei a minha fala, né, você vai ser inspiração de outros alunos, de outros mestrandos, outros doutorandos. Então, conclui. Eu sei que, né, não é para agora, mas conclui isso daí, coloca lá. Eu sei que você também tem um monte de aulas lá, participa de um monte de atividades, mas dentro das suas possibilidades, conclui essa maquete, coloca lá no Espaço Maker, né? Sirva de inspiração para os colegas, professores, né? Para mim você é uma inspiração, então sirva de inspiração aí para os colegas, né? E conclui lá a sua maquete. Tá bom? Deixa eu ver aqui mais um negócio aqui que eu tinha colocado. Bom, uma coisa que eu estava pensando aqui, Bruno, é claro que agora são ideias assim que a gente vai lendo e vai tendo, né? A ideia da sua habitação, né, da sua proposta de casa, é para que, né, o refugiado ele possa, né, a casa de baixo custo, ele ter uma renda, ele possa adquirir uma dessas residências. Não é verdade? Essa daí é a ideia principal. Eu não sei se você chegou a pensar, né, algo do tipo em que, buscando, claro, financiamento governamental, né, a parte de políticas, desenvolvimento aí de políticas públicas, em que essas moradias, né, elas também pudessem servir, vamos dizer assim, de forma transitória, né, as famílias numa situação, vamos dizer assim, né, as famílias chegaram, vamos dizer assim, no Brasil em função de todos aqueles fatores que você bem descreveu, né, que são causas, né, da migração, mas pudessem, de forma transitória, servir a determinadas famílias, né, como se fosse uma espécie de comunidade com determinadas regras e tal. E a partir daí, a partir daquele momento que aquela família se estabilizasse no Brasil, né, com emprego, tivesse, né, condições de acessibilidade aos serviços públicos, tivesse, ok, aquela família sairia, né, iria, né, para sua residência, teria condições até de adquirir uma residência e pudesse dar, vamos dizer assim, lugar a outra família, entendeu? Como se fossem duas modalidades. Uma modalidade relacionada à compra, né, aquela família quer comprar uma casa desse tipo, e uma modalidade em que, de uma forma, vamos dizer assim, até para atendimento mais urgente, né, ela pudesse morar num determinado período, né, aquele período de urgência, e a partir daí houvesse uma rotatividade para que outras famílias pudessem ser atendidas. Né? Então, lendo assim o seu trabalho, eu fiquei pensando, né, claro que não foi o enfoque que você colocou, mas não sei se isso seria uma ideia também que a gente poderia colocar talvez para um outro trabalho, algo que eu acho que também seria interessante. Né? Então, é uma sugestão que eu deixo aí no ar aí para os colegas. E por fim, eu sei que isso não está muito no nosso modelo, né, digamos assim, aquela coisa das sugestões de trabalhos futuros, mas eu acho muito importante. Né? Então, se a gente pegar o que você estudou, né, você estudou todo o enfoque habitacional, né, a preocupação que você tem nos refugiados com relação a esse enfoque, o enfoque habitacional. Mas no seu trabalho você citou vários outros enfoques, né? O enfoque do trabalho, o enfoque de educação, o enfoque de alimentação. Então, de repente, como sugestões de trabalhos futuros, né, eu não sei se valeria a pena você colocar, né, algo dentro dessas linhas. Por quê? Vamos supor
um mestrando, um outro doutorando, pega o seu trabalho, acha o seu trabalho legal e, poxa, eu queria falar dessa temática, porém, sobre o enfoque de política pública de educação para o refugiado, política pública de alimentação, de trabalho, né? Então, assim, a ciência, né, no meu ver, ela é uma corrida de bastão, né? Você está chegando ao final dos seus 100 metros e vai passar o bastão para outro colega, que vai pegar o seu bastão, aproveitar o que você fez e aí continuar a corrida, né? Então, como sugestões, eu acho que valeria a pena, porque você teve essa vivência, você descreveu aí a dificuldade que você teve para conseguir essas entrevistas aí com os refugiados. Então, apesar de você ter dado esse enfoque habitacional, eu tenho certeza que na sua mente você tem aí várias, né, vamos dizer assim, dificuldades e possibilidades, né, necessidades, digamos assim, que essas pessoas têm, né, e precisam tanto. Então, você podia, de repente, colocar essas sugestões para que outros colegas pudessem, né, continuar esse seu estudo aí num outro enfoque. Tá bom? Então, era isso que eu queria colocar, né? Agradeço mais uma vez a professora Maria Geralda pelo convite, agradeço você, Bruno, também pelo convite. Como eu falei, é um privilégio estar aqui, sua tese foi algo realmente inspirador aqui para mim, para os colegas, né, para os professores. Então, continue firme aí nessa estrada, conte comigo aí para o que você precisar, né, e muito sucesso. Obrigado, professora Geralda. Obrigada, professor Lúcio. Achei super pertinente as suas colocações também, né, como a do Mohamed e da professora Arlinda. Tenho certeza que o Bruno vai incorporar todas essas questões que vai fazer com que a tese fique melhor. Eu vou passar a palavra, então, agora para a professora Patrícia, né, coordenadora do nosso programa. Professora Patrícia, a palavra é sua. Muito obrigada, professora Geralda. Obrigada, Bruno, pelo convite. Você não tem noção, Bruno, a minha alegria de te ver chegar até aqui. Porque quando eu entrei no programa, Bruno estava terminando o mestrado dele, e eu lembro das tardes que Bruno ficava lá sentado comigo, até me dando umas orientações sobre o sistema, com toda a elegância, a boa vontade, e assim foi um grande acolhimento, não só do Bruno, mas de todo o corpo docente. Eu tenho o Bruno como se fosse um sobrinho meu, eu não vou dizer filho, porque eu acho que a gente não tem tanta proximidade assim, mas como se fosse um sobrinho, porque Bruno é mais do que um aluno. O Bruno está sempre presente em todas as atividades do curso. Bruno participa, eu não vi o que o Bruno não participou ainda, mesmo tendo se mudado. Bruno continua muito presente dentro desse programa. Espero que a sua permanência aqui, Bruno, não finalize com esse doutorado, essa proximidade conosco, viu? Ficaremos muito tristes se você debandar, ainda que para atender aí o convite da professora Dorsa. Eu não quero que ela roube o Bruno da gente, porque o Bruno é nosso aqui. Olha, ele pode fazer semipresencial, de vez em quando, que nem eu. Viu? Fica tranquilo. Tá certo. Bom, Bruno, desejo aí as melhoras a seu filho, viu? Mande notícias para a gente agora dividir. Quando a gente toma conhecimento aí do fato, a sua preocupação passa a ser nossa também, e eu digo isso com toda a sinceridade, porque a gente que tem filho sabe a preocupação que dá nessas horas, né? Então, não deixe de mandar notícias do seu filho. Bom, eu vou pegar aqui as observações que eu li, Bruno, que eu tenho a fazer sobre o teu trabalho, viu? Em termos de escrita, o teu trabalho está muito bem escrito, né? A gente tem gosto de ler,
porque as ideias são bem concatenadas, há uma limpeza no vocabulário, na escrita, está leve, está muito bacana. Disso aí, Bruno, olha, a gente tem que tirar o chapéu para você, porque os erros que eu encontrei foram pouquíssimos, pouquíssimos, e isso é muito natural em qualquer trabalho que haja ainda pontualmente uma ou outra coisa para acertar, porque chega no final a gente já não consegue mais ver, né? A gente olha, mas não enxerga. Bom, agora eu vou passar aqui aos comentários assim do que eu senti falta e do que eu tenho para te perguntar, tá? O que eu senti falta, talvez de um aprofundamento, claro que não era esse o objetivo, mas no artigo 1º, dessa questão jurídica do refugiado, né? Falar um pouquinho da nossa Constituição, do direito à igualdade, da isonomia, falar um pouquinho também do Pacto Internacional de Direitos Humanos, tá? Não se aprofundar, mas ter essa fundamentação, já que você está trazendo algo que tem foro constitucional e internacional também, né? E não só interno, mas externo. Bom, quanto ao produto da sua dissertação, eu queria até abrir um parêntese aqui para falar um pouco do seu engajamento com os objetivos desse programa, né? Assim, a gente percebe que um programa profissional, o grau de exigência é muito maior do que um acadêmico, porque o acadêmico, sem querer desmerecer os acadêmicos, o acadêmico você faz a pesquisa escrita, você expõe a sua escrita, o seu trabalho, e o nosso, além disso, a gente é cobrado também por um produto inovador, né? Então, assim, o seu trabalho ele está totalmente alinhado com o nosso programa, não só com a natureza do programa profissional, mas com essa ideia dos ODS que a gente tem que buscar o atendimento. Então, eu fico muito feliz por essa parte. Agora vamos ao produto, que eu já falei que tem tudo a ver com o nosso programa, né? Eu não encontrei, Bruno, uma informação sobre a escolha dos materiais. Você deu uma pista, você falou, não, eu fiz um módulo para o Rio de Janeiro, mas esse módulo, ele passa por algum critério científico de escolha de materiais, em termos não só de resistência, mas também as questões climáticas? Se houve isso, eu não consegui enxergar no seu texto, né? A justificativa de você ter escolhido este ou aquele material para o revestimento. Eu vi alguma coisa assim, muito breve sobre a questão acústica, mas, por exemplo, a questão de temperatura, de resistência, qual é a durabilidade esperada desse módulo, né? Então, isso eu não consegui ver, tá? Dentro do seu trabalho, é uma coisa para você discutir com a sua orientadora. O que está sendo dito aqui por mim, Bruno, e por todos os professores, não é para desmerecer o seu trabalho, porque o trabalho está tão bom que a gente sempre fica assim instigado a querer ver melhor, né? O nosso grau de exigência, de expectativa, ele aumenta muito quando a gente vê um trabalho caprichado como o seu. Então, a escolha dos materiais, né? Eu senti falta disso. O critério foi preço, o critério foi resistência, passou por algum tipo de resistência, o material, então isso eu senti falta. Uma outra coisa é a questão do custo, que, se eu não estou enganada, eu tinha levado isso lá na qualificação, né? Qual é o custo desses materiais? Qual é o custo de uma casa? Porque, veja, tem um item no seu artigo que fala assim, fala o seguinte, que módulo
não sei o quê, que agora não estou achando aqui nas minhas anotações, de baixo custo. O que é baixo custo? De onde você tirou a ideia? Claro, a gente sabe, há uma percepção, mas de onde você tira a ideia de que essa sua casa é de baixo custo? E é de baixo custo comparado com o quê? Né? A gente vai falar assim, não, esse aqui é um telefone de baixo custo. Então, a gente teria que ter um comparativo e também uma identificação desses materiais em termos de custo, para a gente chegar a essa conclusão, que é um trabalho científico, né? A gente não pode achar que ele é de baixo custo. E tem um item específico que me chamou a atenção, que foi justamente dentro do artigo que usa algumas vezes a palavra baixo custo, tá? Uma outra coisa também, recentemente, Bruno, eu vi um edital para doutor empreendedor. E aí eu pensei aqui, vendo o seu trabalho, não seria o caso de você, por esses editais de fomento, tentar criar uma startup para fabricar essas casas e tentar vendê-las não apenas para o governo, mas para esse todo o contingente de pessoas que tem aí, né, que não tem uma moradia digna, tentar fazer umas parcerias, sei lá, isso é para você pensar, tá, Bruno? Uma outra questão é o seguinte: na hora que você apresenta as suas figuras lá, a planta, eu nem aumentando aqui na minha escala, eu consegui entender qual foi a escala que você utilizou, nem a legenda. Eu vou falar mais pontualmente sobre a página, eu vou te dar um exemplo aqui na página, tá? Peraí, deixa eu pegar ela aqui. Tem na página 40, por exemplo, eu só consigo ler aqui nesse retângulo módulo habitacional e prancha módulo habitacional. Aí eu não consigo enxergar aqui qual a escala. Tem uma série de letrinhas aqui, Bruno, que a gente não consegue saber do que se trata. E para o trabalho científico, a gente teria que conseguir ver, né? E até entender, e depois pôr à prova aí o teu trabalho, tá? Uma outra questão também, Bruno, ter uma ideia de transferência, né? A gente não faz um produto desse para ele ficar dentro da dissertação. A gente tem que, ao longo do curso, ir costurando, se é que a gente já não vem com um propósito X de fazer alguma coisa para alguém, ao longo do curso, a gente tem que ir costurando alguma possibilidade de transferência. Para quem você imaginou transferir, se isso está em andamento, eu queria ouvir você, Bruno. Bom, professora, vamos lá. Os 3 pontos aqui solicitados. O primeiro, com relação à escolha dos materiais. O foco era atender, né, ao financiamento do programa Minha Casa Minha Vida, que ele está dentro da norma de desempenho, que é 15575. Eu até citei, né, em alguns momentos na tese, mas eu vou deixar mais claro depois desse apontamento. Então, atendendo a essa norma técnica de desempenho, o imóvel ele está apto, né, a ser feito o financiamento pelo programa, né, governamental atual. A questão do baixo custo, né, vou inserir de uma forma mais clara, mas reduzindo a quantidade de metros quadrados de uma residência, você também reduz o custo. Hoje a gente sabe que uma residência que está sendo vendida nas faixas do Minha Casa Minha Vida em torno de 50 metros quadrados, e aí reduzindo para
enfim, menos da metade, você reduz aí, né, pelo menos mais de 50% do valor, chegando a quase que 1/3, como o próprio professor Lúcio, né, pontuou muito bem. E com relação à transferência de tecnologia, tecnologia não, desculpa, de execução, vamos dizer assim, não pensei, né, vi esse edital, achei interessante, de repente começar com uma linha, né, de fazer essa transferência, buscando esse financiamento, mostrando que o produto ele é um produto que tem condições não só de atender os refugiados, mas também outras pessoas que precisam ter aí o seu primeiro imóvel, né, enfim, e seguir nessa linha. Mas não tem nenhum financiador hoje que pudesse arcar com os custos para a execução de uma residência dessa. Maravilha. Mas me permita, Patrícia, mas, por outro lado, tem todas as condições na articulação, né, de uma política pública de ser aprovado por um órgão financiador, né, Bruno? Nós tivemos essa preocupação. Exato. E, por fim, o professor Lúcio tocou aí também a questão da maquete, né? Acho que a gente ganharia muito até para expor nas semanas de pesquisa da Uniswan. E você é o case, Bruno. Você é o primeiro, é o case. Então, a gente tem que utilizar disso para mostrar para a galerinha aí, a garotada que está na graduação, a importância, o que a gente faz no programa. Então, assim que você puder elaborar essa maquete aí, vamos fazer, vamos colocar em evidência, né? E a professora Arlinda Thalia também gostaria de parabenizá-la pelas considerações. Alguns pontos que eu ia falar aqui, professora Arlinda, o último a falar tem o conforto e tem o desconforto, né? Tem o conforto da gente não precisar tomar muito tempo das pessoas. E tem o desconforto, tudo que é a frustração, né? Tudo que eu ia falar, um falou um pouquinho, mas os meus pontos principais, eu acho que assim, que não foram tocados, são esses, né? A questão da startup, a questão da resistência dos materiais, do conforto térmico, né? Que mais? O custo, né? Que isso aí é um apontamento que eu achava interessante, discriminar o custo dessa operação, e também transformar esse custo para que ele fique atual naquele índice da construção civil. Talvez fosse uma boa a gente calcular, né, que você tem hoje, transformaria no índice da construção civil, que aí lá na frente, né, pode ser atualizado com base nessa indexação. Bruno, parabéns, meu querido. Olha, estou muito feliz pelo dia de hoje, viu? Poder estar aqui, assistir, ter tido assim, o imenso prazer de participar desse momento. Muito obrigada, viu? Obrigado. É isso, professora Geralda. Fui bem rápida, bem econômica. Você está sem som. Desculpa aí, deu um tilt aqui. Aproveita para perguntar se o professor Pascoal quer dar alguma palavra, afinal, o nosso primeiro doutorando. Eu vou fazer isso, Patrícia. Eu gostaria de dizer umas palavrinhas também sobre o Bruno, mas eu vou deixar o Pascoal falar primeiro. E eu acredito que essa banca está sendo assim muito... Está sendo uma escola mesmo, um aprendizado aqui para os nossos alunos, né? Porque há uma banca interdisciplinar que cada uma chamou atenção para um aspecto do trabalho, e todos os aspectos levantados vão contribuir ainda mais com esse trabalho. Então, eu acho
que não tem aprendizado melhor, né, para todos que estão assistindo aqui hoje. Pascoal, você quer falar umas palavras? Boa tarde a todos. Obrigado, professor Geraldo, professora Patrícia Buzek, pela oportunidade de eu poder falar alguma coisa. A professora Geraldo, em algum momento, citou o meu nome e falou: desculpe, um professor antigo da instituição. Eu gostaria de aproveitar e me apresentar, muitos não me conhecem. Eu estou na instituição há apenas 44 anos. Sou atualmente o decano entre os professores. Sou engenheiro civil, com muitas das considerações apresentadas pelos avaliadores, tanto o professor Lúcio, quanto a professora Arlinda, quanto o professor Mohamed, realmente considerei que foram de suma importância para a conclusão do trabalho do Bruno, que realmente é de excepcional qualidade. Mas isso eu já esperava, porque o Bruno, vou falar aqui agora, mas o Bruno é uma pessoa muito chegada a mim, porque ele é o meu genro. E se eu aceitei como genro, ou seja, ele fazendo parte da família e que tem a minha filha, só podia esperar isso dele. Eu, logicamente, antes de eu dizer sim, quando ele veio pedir a mão da minha filha, antes de eu dizer sim, eu fui pesquisar para saber quem era o Bruno, para saber onde eu estaria colocando a minha filha. Ok? Então, Bruno, mais uma vez, parabéns a você, seu trabalho foi excepcional. Tá? Já participei, nesses 44 anos, de várias defesas de mestrados, algumas defesas de doutorados. Na época em que eu trabalhava, nos 12 anos de trabalho do Instituto Militar de Engenharia, também participei de defesas de mestrados, de doutorados na época. E, realmente, o teu trabalho é um trabalho sem igual, muito completo, muito autoexplicativo, principalmente agora, com as considerações dos avaliadores, que eu tenho certeza que vai fazer, vai ser um trabalho sui generis, em especial porque você é o primeiro doutorando do programa de desenvolvimento local. Eu peguei um número hoje, agora há pouco, lá no arquivo, eu já assinei, que é a minha função atual na instituição, é diretor de registro de diplomas. Eu já assinei 273 diplomas de mestrado em desenvolvimento local. Estou com 11 pedidos em análise para a emissão dos diplomas. Fora os alunos que ainda não solicitaram os seus referidos diplomas. Então, ser o primeiro entre aproximadamente 280 é uma coisa muito significativa, realmente. Ser o primeiro, em qualquer momento, é o ponto máximo da informação. O Bruno não foi o primeiro mestre, mas ele foi o mestre que concluiu o curso no menor prazo. Ou seja, a professora Patrícia, não sei se lembra, quando ela assumiu, acho que ele estava concluindo o curso, a conclusão do curso dele, de mestrado em desenvolvimento local, foi no menor prazo, entre todos os concluídos até então. E esse também está terminando, quer dizer, está terminando, não terminou ainda, porque precisa ser aprovado, não sei se a banca vai aprovar ou não, mas, se aprovado e apresentar todas as sugestões de correções, vai terminar o curso de doutorado no prazo de 3 anos. Isso também é altamente significativo. No momento, eu estou, a pedido da professora Cláudia de Freitas Lopes Costa, que é diretora do programa, ou dos programas que envolvem mestrado em desenvolvimento local, mestrado em ciência da reabilitação, doutorado em ciência da reabilitação e doutorado em desenvolvimento local, ela é diretora
dos programas. Ela não pôde estar presente porque foi também levar a sua filha ao médico. Não está doente, mas foi uma consulta normal, que ela já havia agendado. Ela me incumbiu de, nessa participação, representar a instituição. Então, em nome da instituição Uniswan, eu tenho a honra de participar da defesa da primeira tese de doutorado no desenvolvimento local e agradecer imensamente a professora Patrícia Buzek, que é a coordenadora do curso, a professora Geralda, foi a orientadora do Bruno, a professora Arlinda, a professor Lúcio e a professora Muhammad, que foram os professores avaliadores. Parabéns a todos pelo desenvolvimento da atividade, pela forma de apreciação e participação e sugestões para que esse trabalho venha a ser concluído com sucesso. E, em nome da instituição, agradecer a todos que, direta ou indiretamente, participaram para que o Bruno fizesse essa excelente conclusão do curso. Parabéns a todos. Muito obrigado. Obrigada, Pascoal. Eu também vou dizer umas palavras antes de pedir o Bruno e a audiência para sair, né, para deixar a banca dar o veredito final. Eu gostaria de dizer que o diferencial do Bruno é o engajamento, né? O primeiro diferencial do Bruno é o engajamento. Como ele é muito engajado, e como ele é muito generoso também, né? Ele tem essa característica, uma pessoa generosa. E com a existência de um grupo de estudos, um grupo de pesquisa e de estudos, o Bruno pôde ajudar alunos de graduação a se desenvolver, alunos de mestrado se desenvolver, e ele também se desenvolver, porque, como diz o Paulo Freire, o que ganha mais no processo de ensino-aprendizagem é, na verdade, quem ensina, porque é uma rua de mão dupla. Então, pelo Bruno ser uma pessoa extremamente generosa e uma pessoa extremamente engajada, ele, ao mesmo tempo que contribuía com o grupo de pesquisa, conforme ele disse, com mais de 20 participantes, ao mesmo tempo ele também crescia, ajudava a orientar as produções das pessoas, né? Com isso também ele aumentava a sua produção. E esse grupo de pesquisa nosso, que é um grupo registrado no CNPq, conforme ele mostrou aí, que já tem uma produção já feita, né? É uma maneira boa, né, de todos, de engajamento para os mestrandos, né? Pela organização junto ao orientador. Eu sempre que isso ajuda, né? Fortalece muito o orientando, seja ele de mestrado ou doutorado, mas especialmente o aluno de doutorado, por estar numa fase com mais experiência que o de mestrado, ele junto ao seu orientador, participando de um trabalho, de ajudar os outros mestrandos, né? E mesmo alunos de graduação, pode ser um grande diferencial na carreira dele, no próprio desempenho. Eu sou uma pessoa muito agradecida por ter tido o Bruno como meu orientando. O Bruno, a gente tem uma amizade grande, mas é uma pessoa extremamente disciplinada também. Bruno, olha, vamos fazer assim. O Bruno vai, pesquisa, quebra a cabeça, vira noite e faz, né? Então, eu penso que o sucesso desse trabalho do Bruno, conforme a banca já apontou aqui, com as devidas lacunas que a gente não consegue ver todas elas, né? Especialmente nós que temos muito trabalho, eu acho que eu é que agradeço a possibilidade de ter orientado o Bruno e de conviver com o Bruno, que é uma pessoa extremamente generosa, é uma pessoa humana boa, né? Boa.
e que cresce a cada dia mais porque tem a mente aberta para o novo, tem a mente aberta para a tecnologia, tem a mente aberta para a questão social, né? Não é reacionário, aceita as coisas. Né? Se eu tivesse que aconselhar um mestrando e um doutorando, mas principalmente um mestrando, é que aprenda a ouvir mais, né? Ouvir mais do que falar no primeiro momento, enfim, coisas assim. Né? Então, muito obrigada, Bruno, né, por você ter me escolhido também para ser sua orientadora. Eu tenho certeza que qualquer professor do nosso programa ficaria feliz em te orientar. Eu acho que eu sou extremamente agradecida por isso. Então, eu vou pedir aos queridos, a querida audiência, né, que está firme conosco aqui, tem 19 aqui ainda conosco, que fique na sala, apenas a banca, o Bruno também deve se retirar, e fique apenas a banca para nós darmos, redigirmos a ata final, né, e fecharmos o processo. Muito obrigada. Você não quer fazer um WhatsApp com a gente? Ah, não dá mais. Podemos abrir as câmeras e eu vou fazer Geralda, vamos fazer um encontro no WhatsApp, porque